Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro Agora, o seu programa sobre digital, que hoje não tem nada de digital. Hoje, eu diria, a gente está até num esquema, sei lá, meio maneirista. Talvez. Pedro Agora, como você sabe, toda terça-feira, toda quinta-feira, no canal de YouTube no meio, ou então na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou Pedro Dória, ao meu lado está minha querida amiga Cora Rony. Tudo bom, Cora? Tudo maravilhoso. Então, a gente vai ter um convidado hoje. Temos. Quem é nosso convidado? Olha, é até difícil de escrever, porque ele faz tanta coisa. Ele faz. Tanta coisa. Ele é editor, ele é tradutor, ele é escritor. Eu não consigo abrir um livro que não tenha um prefácio dele, orelha. Tudo escrito com uma qualidade fora do comum. A minha coleção favorita de clássicos, a coleção Clássicos da Harpa, foi coordenada por ele. Enfim, é um intelectual da pesada e acaba de fazer uma tradução primorosa do Rei Lear. A gente está falando de Rodrigo Lacerda, editor, escritor, tradutor e é um cara que conhece de William Shakespeare como... Olha, preparem-se para uma aula. Não é uma aula. É uma aula, e não só sobre Shakespeare. E não só sobre Shakespeare. Vem com a gente. Rodrigo Lacerda, muito bem-vindo ao nosso estúdio. Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço o convite, um prazer. Cora, você quer começar? Eu quero fazer uma pergunta para o Rodrigo. O Rodrigo é um dos principais editores do país, ele é o editor da Record, que é, salvo engano, o maior grupo editorial brasileiro, é? Brasileiro. Então, sim. é. No entanto, essa magnífica tradução que ele fez do Rei Lear saiu pela editora 34. Por quê? E meus livros, como escritor, saem pela Companhia das Letras. Me explica. Eu acho que seria impossível ter esse tipo de digamos assim, presença em vários pontos do mercado editorial, não fosse o fato de que eu sempre fui escritor, tradutor e editor. Desde jovem fui. Então, quando eu lancei meu primeiro livro como escritor, aos 25 anos, eu já trabalhava em editoras, já tinha lançado uma primeira tradução. E então é uma coisa natural que vai acontecendo. Eu conheço as pessoas, ou porque já trabalhei com elas, ou porque já publiquei uma tradução, e desde que você não, digamos assim, não seja fofoqueiro, não leve segredo de uma para outra, respeite minimamente as éticas e as etiquetas, essa coisa funciona bem, pelo menos por enquanto. Rodrigo, então deixa eu te perguntar por que Rei Lear. A gente está falando de um cara que é... Nós concordamos que é o maior autor de teatro da história? Sim. Inclusive com os gregos? Porque eu acho que é. Sim. Criou uma língua, né? Criou uma língua. Ele é o responsável pela criação da língua inglesa, você tem toda a razão. E a quantidade de peças muito importantes que o Shakespeare tem, isso é imenso. Você podia ter feito o Henrique V. Podia. Você podia ter feito o Romeu e Hamlet. Julieta. Romeu e Julieta. A minha favorita é a Tempestade. Mas tem... E tem as peças menores, né? Os Coriolanos da vida, que as pessoas conhecem menos. Tal. Por que Rei Lear? Bom, tem os fatores circunstanciais e os estruturais. Os circunstanciais é que eu fui convidado para fazer um curso sobre a peça, sobre o Rei Lear, e sempre que eu pegava alguma tradução para ler, e tem várias boas, mas eu sempre tinha aquela coisa assim, aqui eu mudaria essa palavrinha, aqui eu faria um pouquinho diferente. E eu não podia gravar essas aulas dando crédito da tradução e, ao mesmo tempo, alterando as traduções.
né? Não seria justo com os verdadeiros autores. Aí eu falei, não, então eu vou pegar esses trechos que eu estou lendo na aula e eu vou traduzir do meu jeito, como eu acho que ficaria bem na minha boca. E fiz isso. Só que aí, quando eu vi, eu tinha um bom pedaço da peça traduzida. Plena pandemia, trancado em casa, olhei para um lado, olhei para o outro. Não tem nada para fazer, acho que eu vou traduzir o Rei Lear. Mas esses são os fatores circunstanciais. Os fatores estruturais, assim, é que eu acho que Rei Lear e Hamlet são as duas tragédias, as minhas preferidas, realmente. Macbeth é importante também. Não, né? adoro Macbeth, Romeu e Julieta, mesmo as mais apelativas, títulos andrônicos, aquela carnificina, eu gosto também, tudo bem. Mas o Rei Lear, eu acho que ele tem, primeiro, um vilão que eu amo, que eu acho um vilão subestimado na galeria de vilões, que é o Edmund, o filho do Conde de Gloucester. Depois a gente explica, enfim, talvez entre aqui especificamente nos detalhes. Mas então a peça tem esse vilão que eu adoro. E eu acho que a peça ela é uma peça que tem um lado de ciência política, assim, que me agrada muito. A ideia da divisão do reino e dos riscos que isso acarreta. O problema da sucessão, né? Os problemas sucessórios. E eu acho que a peça tem uma coisa que eu acho fascinante, que é a ideia de que tem a ver com a ideia de sucessão, mas aí geracional, a ideia de um mundo que está em baixa e um outro mundo que está vindo. E a peça pega exatamente esse momento de intersecção entre dois mundos. Então, o mundo medieval que está perdendo força, perdendo espaço, deixando de comandar o espaço político, deixando de comandar o comportamento individual das pessoas, enfim, toda a maneira como elas se identificam socialmente, e a ascensão do mundo mercantil, do mundo do renascimento, do mundo da mobilidade social, da pessoa que é dona do próprio destino, que pode mudar o próprio destino e que não tem o seu destino determinado por estamentos, por castas medievais inescapáveis. Se você é camponês, ao nascer você morre camponês. Se você é aristocrata, você morre aristocrata. Quer dizer, então a peça pega exatamente esse momento de transição. E isso era uma coisa que me interessava muito, sim, que eu acho fascinante como Shakespeare faz isso, constrói esse momento e essa alternância de valores, assim, de mundo e tal. Bom, tem outros. Eu acho que aí tem, assim, e por fim, para terminar essa primeira pergunta, eu acho que tem uma coisa é a peça, talvez, de caráter social, assim, muito forte do Shakespeare, porque o Lear, à medida que ele vai sendo despojado dos seus atributos, tem um pedaço que ele abre mão por livre e espontânea vontade, mas depois ele vai sendo despojado daqueles que ele ainda queria conservar. E quando ele se vê reduzido a um mendigo no meio da floresta, exposto à fúria dos elementos, e ele encontra o outro mendigo, que é o filho do Conde de Gloucester, que foi injustamente acusado e foi condenado à morte pelo pai, e foge e se disfarça de mendigo. Então, quando esse encontro entre os dois se dá, o Lear ele faz uma grande autocrítica dele como rei e da visão de humanidade que ele tinha, a ideia de que o valor da pessoa era dado pela posição social que ela ocupava. E ele, quando se vê reduzido a um mendigo também, ao encontrar outro, ele enxerga uma humanidade ali que antes ele não enxergava. Então, eu acho que, enfim, uma combinação desses fatores fazem com que a peça, para mim, seja especialmente rica, assim, interessante.
Aí a gente pode até se questionar nessa pressuposição de que ele enxerga uma humanidade naquele outro mendigo, porque eles são 2 mendigos do mesmo extrato social também, porque é o É. Edgar, não é? Também era um filho de E um de nobre, né? exatamente. Mas é muito curiosa essa diversidade de temas que Reilly tem, né? E tem uma diversidade de linguagem que acompanha isso e que eu descobri graças ao que você escreveu. E eu queria que você falasse um pouco disso, porque nessa peça a gente tem trechos em prosa e a gente tem trechos em poesia. E isso não é uma coisa randômica, não é uma coisa que É, acontece só por acontecer, isso tem uma razão. é. E aí eu queria só me meter um pouquinho na sua pergunta, Cora. Quem está nos assistindo não sabe necessariamente, mas o Shakespeare escrevia num ritmo de soneto, né, em versos que os ingleses chamam de pentâmetros e âmetros. Ah, E você escolheu não manter a isso. estrutura, que é uma estrutura particularmente da língua inglesa, né? Não é Aham. trivial você... É. Fica sempre meio artificial quando você escreve o pentâmetro É, e âmetro em é, português, né? qualquer metro que você escolha é um pouco arbitrário, mas, em geral, o decassílabo é o considerado o mais próximo do pentâmetro É. iâmico e tal. Mas vou juntando as duas perguntas assim. Bom, a questão da alternância entre prosa e verso ao longo da peça, o Shakespeare oscila. É muito curioso isso, porque para nós, pós-românticos, que viemos depois do movimento romântico, a poesia é o lugar da exacerbação dos sentimentos, né? Quase do sentimento que nos leva à loucura, de alguma forma, e o movimento romântico está cheio disso. Mas para o período elizabetano é o contrário. Como você tem um ritmo regular no verso, o verso é que é o discurso da razão. E a prosa é que é esse discurso desorganizado, assim, que não Que interessante. tem ritmo certo. Então, quando o Shakespeare oscila entre prosa e verso, em geral, também não é randômico, mas também não é uma ciência exata. Há momentos em que você não entende muito bem o que ele está querendo com isso, mas, no geral, você consegue ver a intenção. Então, se o personagem está bêbado, portanto, fora do seu enquadramento racional, do seu discurso racional completo, se ele está bêbado, se ele está delirante, se ele está louco, se a cena é excessivamente cômica, ou se ele está fazendo algum discurso excessivamente perverso, ele também muitas vezes sinaliza isso, deixando de escrever em verso e botando esse discurso perverso em prosa, como se essa maldade excessiva desorganizasse o discurso, tirasse o discurso do eixo, assim. Enquanto que o verso ele usa para todas as situações, mas sobretudo quando o personagem ele também usa a prosa, por exemplo, se o personagem é especialmente inculto, muito distante da norma culta da língua, aí está em prosa. E o verso fica reservado para quem está com seu perfeito enquadramento mental, para quem é nobre, para quem é cortesão, para quem está querendo ser humilde, respeitar uma diferença hierárquica. Enfim, as situações são inúmeras, mas você, digamos assim, com esse eixo do discurso da razão e do discurso da loucura, do discurso controlado e do discurso descontrolado, você tateando, você vai entendendo aos poucos por que ele escolhe uma coisa, por que ele escolhe outra em cada situação. Em relação ao pentâmetro iâmbico, como transpô-lo para o português, o problema da transposição metrificada, rigorosa, é que, muitas vezes, mesmo nas melhores traduções, por exemplo, duas muito boas, que são a da Bárbara Eleodora, mais antiga, e a do Lawrence Flores, que saiu há poucos anos atrás,
é que, em nome daquele cálculo de quantas sílabas tônicas o verso tem que ter, você muitas vezes sacrifica ou o conteúdo do verso, porque o inglês ele é cheio de palavras monossilábicas, assim, né? Ele é muito econômico. Então, o português, mesmo quando você traduz um texto em prosa, nós que trabalhamos com tradução em editoras e tal, a versão em português ela tem sempre, em média, 30% a mais de páginas do que a versão inglesa. Então, na hora de você traduzir um verso, para você botar no metro em português, que é uma língua tão mais prolixa assim, você acaba tendo que cortar um pouco o conteúdo. A Bárbara e o Lawrence Flores, algumas vezes, botam um verso a mais para compensar isso. Então, a fala tem 8 versos, eles botam 9 para não perder tanto do conteúdo assim. Ou então, você é obrigado a usar palavras, escolher a palavra de acordo não com a psicologia do personagem, não de acordo com o nível cultural, social do personagem, mas de acordo com o número de sílabas tônicas que você precisa ali para completar o verso. Então, às vezes, acontece de um personagem como o Edgar, disfarçado de louco, mendigo, endemoniado, no meio da floresta, usa uma palavra muito preciosa, pelo menos aos meus olhos, que aí eu falava, não, mas peraí, ele estaria jogando contra o próprio disfarce, porque ele está querendo se passar por mendigo, ele não falaria desse jeito. Usaria ou então você tem que usar uma construção sintática que o Shakespeare fica parecendo o Osório Duque Estrada, entendeu? O hino nacional, porque tanto piruetas sintáticas e o verso em inglês, às vezes, não ele é direto, mas que para transpor em português com o metro, você acaba tendo que recorrer aos recursos que a nossa língua dá. E também, uma coisa que eu queria evitar era coisas tipo minha alma, entendeu? Porque eu queria dar um tom um pouco mais, não modernizei propriamente o texto, mas eu não queria que ele tivesse esse caráter um pouco, soasse um pouquinho mais antigo, assim, com esse tipo de recurso que parece um português mais de Portugal, ou mais antigo assim, do que o nosso, né? Então, eu optei pelo verso livre, porque eu achei que eu conseguiria dar uma noção de ritmo na leitura e, ao mesmo tempo, ser mais fiel ao conteúdo e eventualmente, até à forma, porque eu não teria que fazer todas essas piruetas sintáticas e tal. Então, eu optei pelo verso livre. E eu acho que tem um fator que foi determinante nessa minha opção, só para terminar, que é as peças do Shakespeare todas têm leitmotifs, assim, correntes de significados que atravessam a peça inteira, temas que atravessam as peças inteiras. Então, no caso do Rei Lear, você tem a natureza, você tem essa questão do valor individual de cada um, e se esse valor é determinado pela sua origem ou pelos seus atos. Você tem, sobretudo, a questão da paciência, e que é difícil para o tradutor, porque muitas vezes, não por acaso, o Lear é comparado ao Jó da Bíblia, porque a paciência de Jó, né, essa ideia de você... Mas às vezes é paciência, às vezes é resignação, às vezes é temperança. Mas o problema é que quando essas cadeias de significado aparecem, e elas aparecem na boca de todos os personagens ao longo da peça, você não pode mudar a palavra em nome da quantidade de sílabas, em nome da métrica. Porque se você substituir aquela palavra ou usar um sinônimo que fique muito distante, você perde um elo dessa corrente de significados. E para o leitor fica mais difícil enxergar a corrente. Então você tem uma última corrente super importante na peça, que é a questão da visão da cegueira, dos olhos, o que os olhos fazem com a gente. Os olhos, às vezes, são
a porta do sofrimento, porque a gente vê coisas que nos deixam tristes. Os olhos são comparados a joias, porque eles brilham, eles têm cor. Tem mil, digamos assim, enfoques dados ao olhar e à visão e à cegueira ao longo da peça. E quando essas palavras aparecem no verso, elas são palavras-chave para a corrente inteira. Eu não posso substituir isso só para bater o metro certinho. Pelo menos, assim, na minha cabeça, na maneira como eu enxergo a peça, eu perco mais do que ganho. E toda a tradução, ao você fazer opções assim, você tem ganhos e perdas. No meu caso, eu achei que eu perdia mais do que ganhava. Então, eu optei pelo verso livre para ter uma margem de manobra maior e ser mais fiel. Na verdade, a minha margem de manobra não era para eu me afastar do original, era para eu ser mais fiel ao original. Que explicação bonita. Deixa... Em inglês, Shakespeare tem uma tensão que eu acho que a gente não tem um parâmetro muito... Que se a gente lê Camões, que está mais ou menos à mesma distância de tempo, Camões é muito parecido com o português moderno, até porque ele também estava inventando uma língua. Camões é muito parecido com o português moderno. Então, se você é uma pessoa que lê, que tem o hábito da leitura e conhece português, você lê Camões com relativa facilidade. Isso não é verdade se você é alguém que é um leitor de romances contemporâneos, de paperbacks nos Estados Unidos ou na Irlanda. Você não vai pegar Shakespeare e ler com facilidade. O inglês é uma língua que evoluiu mais, se transformou mais. Então, Shakespeare, você precisa se acostumar com aquela linguagem. É quase como, sei lá, pegar Guimarães Rosa. Você tem um tempo de entrada ali para conseguir dominar aquele inglês, mesmo se você seja alguém que inglês é a sua primeira língua. Agora, o Shakespeare lá em 1600, no Globe Theatre, montando as peças dele, ele montava para todo mundo. A rainha Elizabeth assistia, Elizabeth I, evidentemente, e o povão de Londres assistia ali. Mudava o lugar em que você estava no teatro, mas todo mundo assistia, era muito popular, as pessoas bebiam, comiam, era uma grande festa. A gente está falando de uma arte que é uma arte muito sofisticada, mas que foi feita no seu tempo para ser muito popular. O tradutor tem uma vantagem que aqueles que ensinam Shakespeare em inglês não têm como ter, que é você pode escolher voltar àquela coisa popular, fácil de entender. Mas essa é também uma escolha de tradução. Você pensou nisso? Você encarou essa questão? Como é que você tomou a decisão de... Eu acho que o que permitia e permite até hoje é que as mesmas peças, o mesmo texto, se comunicasse com pessoas de um alto nível cultural e pessoas de um baixo nível cultural, é a força das imagens poéticas que o texto tem. Quer dizer, é claro que você tem a materialidade da cena ali montada no palco, o personagem com a espada e tal, mas o teatro elisabetano ele era muito pobre de recursos, de figurino, de cenário, de maquinário. Ele não tinha muito isso. Talvez, assim, já no finalzinho da carreira do Shakespeare, quando a companhia dele compra um teatro fechado e não aquele teatro tipo arena, como era o Globe, né? Iluminado pela luz do dia, aí esse teatro tinha um pouco mais de recursos. Ele também já tinha sido apadrinhado pelo próprio rei, então era outro momento. Mas já era o fim do teatro elisabetano e o teatro já estava entrando em outra fase. Na fase clássica do elisabetano, era um teatro muito pobre. E era a poesia que dava, transmitia o que a cena material não conseguia transmitir. Então, um exemplo.
o espetáculo era durante o dia, o teatro era iluminado pela luz do sol. Se a sua cena é à noite, como é que você faz exatamente, né? Então, o personagem entra com uma tocha. Beleza, é um sinal de que ele está no escuro. Mas a sensação da noite, como é que ele passa? Aí é que entra a poesia. Então, ele entra com a tocha, ele fala: sinto o brilho da lua, ouço os pios das corujas em seus ninhos e o roçar das asas dos morcegos acima da minha cabeça. Bom, aí, beleza, você transmitiu o que a cena está querendo, o estado de espírito do personagem, né? Então, isso eu acho fundamental. No caso do Rei Lear, a gente tem um exemplo lindo dessa força poética, assim, em que o Gloucester, o conde, o velho, está cego já, sendo levado pelo filho disfarçado. O pai, portanto, não sabe que a pessoa que o está levando é o próprio filho. E o pai quer se suicidar do alto de um penhasco e pede a esse camponês que o leve até a beira do penhasco para ele pular. E o filho quer submeter o pai a uma espécie de exorcismo da tristeza, uma espécie de superação dos traumas, dando ao pai a ilusão de que, de fato, ele vai pular do abismo sem que, de fato, ele pule. Então, ele vai levando o pai e vai falando com o pai: nossa, que terreno íngreme! E o velho cego fala assim: engraçado, parece que o chão é plano. Nossa, como é possível? Então, os seus outros sentidos estão sofrendo tanto quanto os seus olhos, porque como é que você não percebe a altura que a gente está subindo? E aí, uma bela hora, ele fala: bom, agora para, se você der mais um passo, você cai no abismo. E o velho fala: jura? Mas eu não sinto nada. E o filho então diz: não, olha só, olha para frente, olha aquele barco lá, parece o tamanho de um bote, e o bote parece que tem o tamanho de uma boia, e o sujeito que está pendurado lá no alto do penhasco, colhendo funchos, ele tem o tamanho da cabeça dele, de tão pequenininho. E lá na praia, e aí ele vai descrevendo a paisagem como se fosse uma paisagem vista à distância, e na verdade é uma paisagem, primeiro, não está diante dos olhos dele, e ele está no plano. Mas tudo isso é um momento, tem até uma certa metalinguagem nisso, porque o Gloucester está para o filho como nós da plateia estamos para o Shakespeare, porque é a fantasia criada pela poesia que dá àquele personagem e a nós a sensação de que tudo é verdadeiro e nos transforma através dessa ilusão da verdade criada pela poesia. Então, quando você vai... Esse menino fala muito bem, desculpa, hein? Incrível. Eu preciso fazer essa interrupção. Continue, Rodrigo. Tá bom, obrigado. Então, quando você vai optar pelo tom que você vai dar ao seu texto traduzido, na verdade, assim, a não ser que você queira partir para uma linha de recriação, quanto menos você mexer, melhor, porque a poesia está muito lá. E ela é a engrenagem que faz o negócio todo funcionar. Eu achei curioso você começar a sua pergunta falando do Camões, porque o meu primeiro livro que eu escrevi se chama O Mistério do Leão Rampante, e é uma novelinha histórica que se passa na época elizabetana, e o Shakespeare é um personagem. E foi porque eu ia fazer o meu mestrado, eu tinha acabado de me formar em História, ia fazer o mestrado, e a minha tese era uma comparação do teatro do Shakespeare com o teatro do Camões. E como o teatro do Camões era muito mais parecido com o teatro religioso medieval inglês do que com o teatro moderno inglês. Os autos do Gil Vicente, aquelas coisas todas. E eu acho que o que diferencia os dois é que
o teatro medieval, na Inglaterra, por exemplo, o personagem principal se chamava o Everyman. Ele não tinha nem nome. Ele era o homem comum, o Zé Ninguém, né? E ele era disputado por forças externas a ele, a- dos vícios e das virtudes, da ganância e da bondade. E a peça era essa disputa desse ser humano que era meio um joguete das forças externas. E o que o Shakespeare e os poetas da época dele, dramaturgos, fazem é jogar todas essas tensões dentro dos personagens, né? E isso eu acho que o teatro ibérico demorou muito mais a fazer. Não fez junto, não fez ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que a escolha do tom é muito, assim, para mim foi seguir o que estava no original. Eh, a Mesmo coisas assim que me assustaram a princípio, eu vou usar tu e vós o tempo todo. Assim, voz é um negócio que para nós, né, coloca uma distância. Será que o ator no palco vai conseguir ler essa frase? Será que ela vai soar bem em voz alta? Não vai soar muito arcaica demais e tal? Mas eu eu acabei optando por seguir isso, porque primeiro porque, assim como a prosa e a poesia, o uso do tu e voz também tem 1000 significados. Quer dizer, você usa o tu quando o personagem tem intimidade um com o outro, quando, hã, há uma relação hierárquica e o superior chama o outro de tu e o inferior chama o superior de vós. Tem 1000 nuances ali. E então, por exemplo, quando o Lear está brigando com as filhas, se ele está tentando atraí-las para o seu lado, ele trata a elas de vós. Quando ele fica furioso, ele começa a tratar de tu. Mas aí passa a raiva e ele começa a tentar estabelecer alguma conexão, ele volta a chamar de vós, para ser mais respeitoso. Então, tudo isso são informações sobre a cena. Tem um efeito dramático ali, escondido por trás desses usos pronominais. E depois eu vi, à medida que eu fui traduzindo, que a gente perdeu o hábito de usar tu e vós, mas a nossa língua foi feita desse jeito. E depois que você se acostuma, passou da página 5, a língua funciona muito bem com eles, entendeu? Foi uma coisa estranha até para mim, porque, por exemplo, quando eu traduzi Os Três Mosqueteiros, do Dumas, eu e meu parceiro na época, o André Teles, a gente fez a tradução a 4 mãos. A gente estranhou muito que o Athos e o D'Artagnan, que eram muito amigos e que havia até uma certa relação de pai e filho entre eles, se chamassem por vós. E nesse caso a gente resolveu mexer. A gente botou o D'Artagnan e o Athos se tratando por tu, porque ali não fazia muito sentido realmente. Mas aqui no Shakespeare faz. Sempre tem uma razão. E é uma informação para o ator e é uma informação para o leitor também sobre o que está acontecendo, qual é a economia, a troca emocional que está tendo ali. Então, eu eu acho que o inglês do Shakespeare, ele é um pouco mais difícil para o falante do inglês do que o português do Camões para nós, né. Mas tem um momento que dá um clique. Quando você entende como a língua funciona, você aí não tem mais dificuldade. E a história é tão boa e a força da poesia é tão grande que aí você deslancha. Então eu acho que, eh todas as opções são plausíveis, mas eu tentei ser fiel, seguir. As únicas liberdades que eu tomei realmente foram com a questão do metro, usando o verso livre, e com a questão das rubricas, porque eu queria que o leitor do papel tivesse a mesma compreensão imediata do que está acontecendo do que o espectador no palco. Então, eu acrescentei rubricas quando eu achei que as que existem
eram econômicas demais. E todos os editores do Shakespeare fazem isso, porque os originais do século XVII são tão Praticamente não tem rubrica, né? praticamente não tem e são mal fixados, tem 3 versões, uma é diferente da outra, você não sabe. Na verdade, as companhias de teatro tinham várias versões das peças. Edição fólio, edição quarto, edição isso, edição É, aquilo, né? e assim, se eles iam representar no teatro, era uma versão da peça. Se tinha uma peste qualquer em Londres, fechavam os teatros e a companhia ia viajar pelo interior e aí ia representar no pátio de uma estalagem. Eles falavam, bom, pessoal, aqui a peça tem que durar 1h30 a menos. Corta isso, corta aquilo, corta aquilo, corta aquilo. Então, era outra versão da peça. Mas também era uma versão original, também uma versão do Shakespeare, né? Então, quer dizer, eu acho que isso daí não era tão importante. Mas as rubricas, eu achei que merecia dar ao leitor a mesma visualidade que o espectador no teatro, entendeu? Eu acho que Isso eu tentei fazer. vale só explicar que rubrica é aquela parte do texto de É. teatro que é uma dica para o ator, para o diretor, de o que está acontecendo na cena. Desculpe, eu Não é necessariamente aquilo que os. Geralmente aparece entre parênteses. o Ou colchete, itálico, né? por exemplo, os originais não dizem o lugar aonde as cenas acontecem, muitas vezes. Então, se é no castelo da filha malvada ou no castelo da filha boazinha, faz diferença, né? Se você está no teatro e você tem o cenário na sua frente, muito bem, a informação está dada visualmente. Mas se você está só lendo, o editor que não acrescenta uma rubrica nesse sentido está criando um obstáculo desnecessário para o seu leitor, né? Então, isso eu tentei fazer. Então, se o personagem saía de cena, e aí o original tinha lá, sai, aí, de repente, 2 páginas depois, na mesma cena, o personagem tem uma fala. Então, eu falei, bom, ele voltou em algum momento, né? Vamos assinalar isso para o leitor não se assustar. Então, foi esse tipo de cuidado assim, com as rubricas. Aí eu realmente me afastei do original, porque achei que o original era insuficiente para o leitor, sobretudo para o leitor do livro. A montagem no teatro se resolve, mas o leitor da peça precisava de ajuda. Assim. Mas é um fenômeno curioso, com os clássicos, com todos os grandes livros, é que eles permanecem como foram concebidos. Mas as traduções precisam ser renovadas. Porque você faz uma tradução do Rei Lear e eu tenho certeza que um monte de gente já te perguntou, mas mais uma tradução do Rei Lear? Ou para que, a essa altura do campeonato, para que mais uma tradução do Rei Lear? Eu sei lá quantas traduções devem existir em português, mas cada época precisa da sua tradução, porque a nossa linguagem evolui. E você ler com paciência e olhando as notas de pé de página, o original, porque você sabe que aquilo foi escrito em 1500, em 1600 e 1800, o que seja, você sabe que você está fazendo um exercício de máquina do tempo ali. Mas você não tem essa paciência com a tradução. Não é? Então, quando a gente pega as traduções mais antigas, elas parecem mais velhas do que o próprio original. Exatamente, acontece, sim. Eu conheci um professor de teatro americano também, apaixonado em Shakespeare, por Shakespeare, e ele uma vez me falou uma coisa muito engraçada. Eu morro de inveja de vocês que não são falantes nativos do inglês, porque nós, anglófonos, só temos um Shakespeare. Vocês podem ter vários. E ele falava isso com o olhinho brilhando, assim, 1000 versões de cada peça, deve ser tão divertido. Uma vez o Milor traduziu uma peça de um israelense chamado Efraim Kershon. Efraim Kershon. Lembra? Sim, comediante, né? A peça se chamava O Romeo. É uma delícia essa peça, eu conheço. Então, a peça toda é construída em torno das relações de Romeu e Julieta que não estão descritas. Quer dizer, então, por exemplo,
aquilo ali, a morte deles, foi um golpe de cena. Eles São eles mais continuam velhos, vivos, tal. têm filhos Ah, muito adolescentes. bom, não conhecia. É muito bom, é muito Então, bom. eles ficam discutindo sobre a questão da cotovia e do Do rouxinol. Olha aqui, que esse idiota desse Shakespeare, né? Ali é a nossa única noite de amor, o momento mais intenso das nossas vidas, e o cara acha que a gente vai discutir ornitologia, enfim, dá uma esculhambada. Mas volta e meia entravam textos do Shakespeare, que em inglês era fácil para a plateia perceber, porque a plateia percebeu, ela já conhece todas as falas. E o que o Milor fez para poder entrar com essas falas? Ele pegou uma tradução de 1800 e tal e usou textos dessa Para tradução deixar bem claro. para deixar claro que era uma coisa antiga, e aí as pessoas começavam a ver aquela coisa mais ou menos incompreensível e percebiam, isso aqui é o... Uhum. E aí tinha o próprio Shakespeare na peça, que aliás era o Odilon Wagner, que era a cara do Shakespeare, pelo menos a cara do que a gente imagina que era o Shakespeare. E ele saía pela plateia distribuindo cartões de visita. Shakespeare, dramaturgo. Essa peça foi muito engraçada. Não, eu muito adoro essas divertida. coisas. Eu fiz um livro uma vez chamado Hamlet ou Amleto, Shakespeare para jovens curiosos e adultos preguiçosos. E sempre me convidavam para fazer adaptação de Shakespeare. E aí eu dizia, mas adaptação, como assim? É só contar a história da peça com as suas palavras. Aí eu pensava com os meus botões. O Shakespeare nunca escreveu as próprias histórias, ele sempre usava histórias que já existiam. Romeu e Julieta, a história não é dele, Rei Lear não é dele, Hamlet não é dele, Macbeth não é dele, nenhuma é. Se eu ainda por cima não uso a poesia dele, a adaptação de Shakespeare mesmo não tem nada. Não. O Shakespeare é só a isca comercial para o coitado do comprador. Então, eu nunca tinha topado. Aí, um dia, eu tive a ideia de fazer um diálogo entre um diretor de teatro e um ator que está se preparando para representar o Hamlet. E, através dessa conversa entre esses dois personagens, eu fui percorrendo cena por cena da peça. É um livro para jovens, juvenil. Mas, ao chegar na cena, eu traduzo os trechos necessários e, na conversa entre esse ator e esse diretor, eu explico o que eventualmente fica obscuro ou difícil, e eu ajudo o jovem a interpretar. Olha como você falou. Por que você falou assim? O que você está querendo dizer? O que você está sentindo? Olha como sua mãe reagiu. Olha o seu tio. Então, é meio tradução, meio guia de leitura e meio ficção. Uma grande salada. Mas o livro deu certo, porque eu acho que o Shakespeare ele se presta muito bem a essas brincadeiras, entendeu? Porque ele é muito engraçado em alguns momentos, né? No próprio Hamlet tem a cena Ele é dos cheio de coveiros ali, que é trocadilhos. maravilhosa, né? Cheio de trocadilhos. Cheio de trocadilhos de duplo sentido, sexual. O Titus Andrônicos é uma sangreira, faz os nossos filmes de bomba e Velozes e Furiosos parecer brincadeira de criança, porque realmente tem uma violência exacerbada. Então, eu acho que ele é um autor que ele é tão flexível, assim, você pode puxar para vários lados, eu acho. O que a gente estava começando brincando com agora, porque isso de fato é um comentário recorrente que a gente faz aqui nesse programa, que deveria ser sobre tecnologia, de como que Shakespeare é o maior de todos. Mas por quê? Uma vez eu fiz essa pergunta para a Bárbara Leodora, grande tradutora, né, e crítica de teatro. Todo mundo sempre fala Shakespeare é um gênio, você mesma usa essa expressão muito. Por que ele é um gênio? Aí ela respondeu dizendo assim, ele é um gênio porque sempre que ele quer tratar de um tema
então ele tem uma tese ou ele tem uma pergunta, ele visualiza, ele concebe uma situação entre 2 ou 3 personagens que é a situação mais adequada para exprimir aquela pergunta ou aquela tese ou aquele tema. Então, ele dá uma espontaneidade ao tema que ele está querendo discutir, ele dá uma fluência dramática ao que ele está querendo discutir, que é ímpar. Ele não é o único gênio do teatro, mas não são tão comuns assim os dramaturgos que têm essa absoluta adequação da cena, da construção da cena em relação ao tema que está que está sendo discutido. Então, ela dizia que o gênio aí, no caso, é essa capacidade de transpor a ideia em situação dramática. Isso é o gênio de um dramaturgo e é o caso do gênio do Shakespeare também. Acho que nunca encontrei uma resposta melhor do que essa, porque, de fato, ela bate com a realidade. Se você vai ver o tema da natureza no Rei Lear, por exemplo. Então, na primeira cena, em que ele divide o reino, a natureza é uma coisa pródiga em benesses, idílica, rios caudalosos, florestas verdejantes, campos espetaculares. Aos poucos, a natureza vai... E você ouve ele descrevendo as partes do reino que ele está dando para as filhas e dando essas qualidades para todas elas, e é absolutamente natural. Você nem percebe que ele está introduzindo um tema central na peça ali. Você acha que o tema central é a relação dele com as filhas. E é também, mas a visão que nós temos da natureza é um outro tema, que ele coloca sem você nem perceber, porque ele cria uma situação tão perfeita para o tema aparecer que o tema desliza goela abaixo. Esse começo da peça, em que ele divide... Lear começa assim: Lear está velho, tem 3 filhas, e ele quer dividir, ele acha que já reinou bastante, e ele quer dividir o reino pelas 3 filhas e passar um tempo com cada uma e tal, mas ele quer se aposentar. Então ele chama primeiro a Goneril, que é a filha mais velha, pede que ela diga a ele o quanto ela ama. A que disser que ama com mais ênfase, de uma forma que agrade melhor, teoricamente ficaria com o melhor pedaço. Mas tem um erro de lógica aí, porque a Goneril faz toda aquela preleção e ele diz, então, esse pedaço aqui da esquerda do nosso reino, delimitado pelo rio tal, fica com a nossa filha mais velha, mais querida, papapá. Aí ele chama a segunda filha. Você me diga qual é como você me ama. E ela diz, então, que o que a irmã dela falou cabe exatamente nela, só que ainda mais. Então, ele diz, então, esse trecho aqui do reino... Papapá. E aí cabe a Cordélia, que é a última, dizer o quanto ela ama para ganhar o terceiro pedaço. Mas se aquilo é um concurso de declarações, a Cordélia não tem saída. Aquele pedaço, diga ela o que disser, aquele pedaço já é dela. Já é dela. Então a lógica não bate. Ele primeiro deveria ouvir e depois dividir. Mas isso é uma bronca que eu vou tirar com Shakespeare quando eu encontrar com ele. Na verdade, naquele lugar onde eu não sei se isso vai resolver o seu incômodo, mas é que logo no iniciozinho da cena, 2 nobres conversam e um fala assim, o rei ainda nem entrou na cena, eles falam, poxa, a divisão do reino foi tão bem feita que não dá para ter um ter ciúme do outro, porque está tudo medido direitinho. Então, todo aquele ritual das declarações de amor, na verdade, era só um ritual de corte para formalizar perante todos um negócio que já estava feito. Eu sei, mas é irritante, porque...
Agora, a coitada da Cordélia, então, dança nessa. era só ela cumprir o script. Exatamente, né? Ela que resolve dar uma de excessivamente modesta. excessivamente boazinha. Mas só para terminar, quer dizer, a coisa dos temas. Então, a natureza, ele introduz desse jeito, e aí, ao longo da peça, a natureza vai aparecendo de várias formas. O Edgar, o filho que se disfarça de louco, ele fala da natureza aí já como um lugar de anonimato, para ele sair do castelo do pai, sair da cidade. Então, a natureza, ora é benigna, ora é lugar de anonimato, e aí chega a cena da tempestade. Ela é uma cruel cúmplice da maldade humana. Esse é o motivo do desafio que o Lear faz à natureza durante a cena da tempestade. Ele acusa a tempestade de ser, enfim, de se juntar forças às filhas que os expulsaram e tal, não sei o quê. Então, as visões da natureza, elas vão aparecendo ao longo da peça, várias, boas, positivas, negativas, só que tudo está inserido em cenas construídas de tal modo que não fica claro que a natureza em si, ela não é tematizada formalmente, entendeu? O negócio é dado deslizando, assim, pela construção dramática mesmo. Isso é o que a Bárbara dizia que era o grande talento do Shakespeare. Eu me lembro que eu estudei com ela 2 anos, num grupo de estudos que ela tinha na casa dela. E ela adorava uma história que eu li num livro sobre o Mozart, outro gênio desses, né, que também evoca essa discussão sempre, e que o Mozart teria recebido uma carta de um admirador dizendo: Mozart, eu tenho 12 anos de idade, gostaria de escrever uma sinfonia, queria lhe perguntar como é que eu devo fazer isso. E o Mozart, já mais velho, responde: olha, meu filho, eu acho melhor você começar com uma peça menor, faz uma coisinha de câmara aí, ou piano e violino e tal, porque a sinfonia é complicada. Aí vem a tréplica. Mozart, logo você que escreveu sua primeira ópera aos 9, sua primeira sinfonia aos 4, aqueles recordes do Mozart absurdos, né? E o Mozart então responde: mas eu nunca perguntei para ninguém como é que faz. Então, o gênio é isso, né? Ele já como a Bárbara dizia, é um defeito de fabricação. Deixa eu então puxar para a Bárbara, porque uma vez eu ouvi da Bárbara lá no Globo, é uma história daquelas histórias que te dão aquelas revelações que batem e você não consegue nunca mais desver a coisa. Que, enfim, ela estava lá no jornal por qualquer coisa e eu estava numa conversa com ela. Bárbara Eliodora, para quem não conhece o nome, não só foi, durante uns 50, 60 anos, uma das críticas de teatro mais influentes do Brasil, como também tinha o apelido de Lady Shakespeare, né? Porque era a grande especialista em William Shakespeare do Brasil. E eu não lembro qual era a circunstância, mas eu comecei a tratar de Romeu e Julieta como se fosse uma história de amor. E a Bárbara me corrigiu: não, mas Romeu e Julieta não é uma história de amor. Romeu e Julieta é uma história sobre guerra civil. Exatamente. Sobre o que guerra civil faz numa comunidade. No momento que ela falou aquilo, me pareceu que ela tinha falado a coisa mais evidente e óbvia do mundo que eu nunca tinha enxergado. Nunca tinha enxergado. É mais um exemplo do que eu estava falando, né? É isso. Como é que um leitor que está entrando em Shakespeare percebe essas coisas? Bom, eu acho que também, talvez, para um primeiro contato, você nem deve se preocupar tanto em mergulhar tão fundo. Vai na história. Siga o conselho do Mozart. Meu conselho. Mas essa história é muito boa, porque é exatamente isso, né? Quer dizer, na transição do feudalismo
o Renascimento, para o mundo moderno. Os nobres feudais saem dos seus respectivos feudos e passam a conviver dentro de um espaço urbano. Né? Há um processo de urbanização. Montecchios e Capuleiros. E aí dá briga. E aí dá briga. Então, é exatamente um exemplo do que eu estava falando, de como é que o tema principal da peça é tratado de um jeito que é tão fluente que às vezes você nem vê. Agora, eu acho que vale a pena ficar de olho nessas correntes de significados que as peças têm. Então, por exemplo, se você pega um Ricardo II, um Henrique V, o Shakespeare é um autor político, sempre, em todas as peças. A discussão política estava na alma dele. Então, você pode ter certeza que sempre vai ter uma discussão política ou explícita ou implícita ali. Mas você tem, por exemplo, no Ricardo II, você tem a imagem da seiva, da planta que cresce, que dá galhos e tal, que é para construir toda essa ideia da dinastia, da linhagem, da linhagem de sangue, né? Então, a coisa da seiva. Então, nas peças históricas, essa metáfora aí da natureza, ela sempre aparece, porque você... Opa. Pode continuar. Ricardo III entrou na sala. Ricardo III, né? O terceiro. Não, o segundo. Então, você pode ficar esperto para quando essas imagens aparecem sempre, ao longo da peça inteira, é porque aí tem uma pista. Então, no Macbeth, por exemplo, você tem a coisa dos animais da noite, os sapos, as corujas, os morcegos, as cobras, os lagartos. O Rei Lear tem um pouco disso também, mas no Macbeth tem o tempo todo. Então, aí você tem uma pista do que ele está querendo falar com esse repertório de imagens parecido que atravessa a peça inteira. Tem uma coisa do lado escuro, da noite, do lado escuro do ser humano, e a peça além de um drama político, mas é um estudo do mal, né? O mal no homem e as consequências que vêm quando o homem dá vazão aos seus piores instintos. O que acontece com ele depois? Então, esse é o tema da peça. E eu acho que essas imagens, essas correntes de significado, que eu chamo, são uma boa pista. E se você for no Romeu e Julieta, você volta e meia, você vai ouvir palavras como civil strife, guerra civil, a luta e tal. Estão falando de Capuletos e Montecchios à primeira vista, mas está ali embutido o verdadeiro tema da peça. Você falou em pessoas más e você, no começo dessa conversa, se falou que queria falar do Edmundo. Ah, sim. E eu estou muito curiosa em saber qual é a tua leitura do Edmundo. Não, foi bom você resgatar isso. Porque o Edmundo, ele é visto como um vilão menor na galeria shakespeariana, que tem um Ricardo III, que tem um Cláudius, que é o tio do Hamlet, que tem um Iago. Sobretudo, Iago e Cláudius são dois bons exemplos do que a crítica considera o melhor tipo de vilão. Iago de Otelo, só para manter... Perdão, desculpa, eu me enganei? Não, assim, da peça Otelo. Eu estou dizendo só Otelo. como tecla SAP aqui para... Obrigado. O Cláudius do Hamlet e o Iago do Otelo são vistos como dois ótimos exemplos de vilões bem construídos. Por quê? Porque o Cláudius, por exemplo, ele mata o irmão, o rei, para ficar no lugar do rei. E ele casa com a rainha. Mas nós vemos uma cena em que ele tem culpa por esse crime. Ele tenta rezar, mas ele fala, com a culpa que eu tenho, as minhas palavras não chegam ao céu. Deus não vai me ouvir, porque eu carrego essa culpa.
Então a gente sabe que ele não é um vilão chapado, como a gente diz, ele não é 100% mal, ele tem culpa. Além disso, ele de fato ama a cunhada, ele tem um genuíno amor por aquela mulher. E ele protege ela do sofrimento em várias situações ao longo da peça. Então, isso dá a ele um caráter assim de uma densidade psicológica, uma profundidade psicológica maior. O Iago, então, é um catálogo, porque ele é mau, você nem consegue saber por onde que ele é mau, porque ele tem tantas inseguranças, tantos ressentimentos, ele não tem culpa, mas ele não é um vilão chapado na medida em que, assim, eu quero a fortuna do meu pai, e esse é o único motivo da maldade. Não, ele tem vários motivos. É insegurança sexual, inveja do general Moro, negro, que subiu no exército mais alto que ele, ciúme da Desdémona, a pérola da sociedade veneziana, que ele não tem para ele e cobiça. Enfim, tem vários motivos ali. O Edmundo, as pessoas acham que ele é esse tipo de vilão, que ele só é mau porque ele quer o dinheiro do pai e o título do pai e o castelo do pai. Mas na primeira cena, no primeiro diálogo entre esses dois nobres, um deles é o Gloucester, que está acompanhado do Edmundo, é o pai e o filho, e o outro é o Kent, um outro nobre. E o Kent pergunta, senhor, esse é seu filho? Esse bastardo aí, eu já tive vergonha de admiti-lo como meu filho, mas, de fato, eu dei uma pulada de cerca, não sei o quê. Então, você acha que há uma relação, digamos assim, relativamente afetiva entre o filho, embora seja bastardo, e o pai. Mas o pai fala, ele mora longe, ele cresceu longe, e ele é educado longe, e ele vai voltar para o exterior em breve. Então, o que você vê é o seguinte, ele já tem um rótulo de bastardo, o pai faz pouco da mãe dele, chama ela de puta logo na primeira cena, na frente de uma outra pessoa, que o Edmund não conhece. E o Edmund, ele é obrigado a crescer e a viver longe da sociedade, longe das pessoas que o amam, da mãe, do pai, do irmão. Quer dizer, longe do pai e do irmão e longe da mãe. Ele vive em exílio. Então, na minha opinião, ele é um vilão que ele não quer a fortuna do pai só porque ele quer ser rico. Ele quer provar ao pai que o fato de ser bastardo não determina o valor dele. A primeira fala dele, inclusive, aquela fala maior, é uma fala muito ressentida, né? Muito. No que ele é pior do que o irmão, não são feitos da mesma carne, enfim. Aliás, é uma fala muito bonita. É um monólogo muito lindo. sentido, E ele termina pedindo aos deuses que tomem o partido dos bastardos. Exatamente. Então, é exatamente aquela ideia que eu falei no começo, quer dizer, do mundo do valor individual se contrapondo ao mundo do valor de nascimento, de sangue, né? E então, o Edmundo, ele é um vilão que é, ao mesmo tempo, porta-voz dos novos tempos. E isso, eu acho, o torna um vilão muito interessante. E é um vilão que, ao contrário do Iago, que o Otelo nunca fez nada contra ele, e ao contrário do Cláudius, que o irmão também nunca tinha feito nada contra ele, o Edmundo sofre um exílio imposto pelo pai, pelos costumes daquela sociedade que ele acha careta, arcaica, e que ele quer destruir, porque ele quer um novo mundo onde pessoas como ele não sejam decretadas como inferiores. Então, eu acho curioso a ideia de você ter um vilão que é o porta-voz do novo mundo, dos novos valores. Mas o que o torna um vilão? É que, mesmo num mundo em que haja mobilidade social, em que o valor individual seja reconhecido,
é possível você fazer o seu valor individual ser reconhecido, digamos assim, zelando pelo bem coletivo e não apenas pelo seu interesse pessoal, pelo seu egoísta interesse pessoal. Então, o vilão, os vilões do Shakespeare são sempre pessoas que não conseguem pensar no coletivo. Então, o Ricardo III, ele é um rei fadado ao fracasso porque ele não consegue pensar no coletivo, na prosperidade do reino. O Claudius, o tio do Hamlet, ele é fadado ao fracasso porque o crime que ele... o regicídio, o crime que ele comete, é um crime que compromete a estabilidade e a prosperidade daquele reino ali. Por mais que ele se esforce por ser um bom rei. Então, os vilões são sempre as pessoas que, embora tenham um valor individual muito forte, os vilões são sempre brilhantes no Shakespeare, mas eles não pensam no coletivo. Então, eles detonam um processo de desagregação social que, no caso do Rei Lear, provoca a guerra civil e, finalmente, provoca a tempestade perfeita, com trocadilhos, que é a invasão da Inglaterra pelo exército francês. E você se coloca no lugar de um espectador elisabetano vendo o exército francês, que na época era o maior inimigo da nação, invadindo o reino para salvá-lo de si mesmo. É uma coisa muito louca. Você tendo que torcer pelos inimigo. franceses. É feito sentar na arquibancada do Flamengo e torcer pelo Fluminense ou pelo Vasco. O Vasco é um pouco mais difícil, agora. Ah, bom, imagino. Mas então Mas é engraçado você descrevendo isso, que eu nunca tinha parado para prestar no Edmund, e vendo a troca de vocês, essa descrição me lembrou do Shylock, do vilão de Morte em Veneza, que é a mesma coisa de o espaço que eu não tenho, né? Ele, o judeu, mas ele é rico, mas ao mesmo tempo não tem o reconhecimento. O monólogo final dele vai justamente nessa mesma na mesma linha. Mas eu não tenho nariz, eu não tenho perna, se te tiram uma libra da minha carne, eu não sinto igual, né? Quer dizer, esse é um tema constante do próprio Shakespeare, Acho né? que sim. E é curioso, peças como O Mercador de Veneza, como o Henrique V, é muito engraçado. O Henrique V, por exemplo, quando o Laurence Olivier fez o filme, a versão dele no cinema, foi acusado de ser belicista, a favor da guerra, porque era na época da Segunda Guerra Mundial. Da Segunda Guerra Mundial. Exatamente, o Kenneth Branagh, quando fez agora, acho que nos anos 80 ou 90... Foi 90 já. 90. Já é evidentemente um filme contra a guerra, né? É um belíssimo filme. Lindo. Os sofrimentos da guerra já estão explícitos ali e com força, né? Então, e o Mercador de Veneza tem quem ache que a peça é antissemita, tem quem ache que não é, e que pelo contrário. Então, é curioso. O Peter Brook, o grande diretor de teatro e responsável por uma renovação assim na maneira de encenar Shakespeare, ele fala o seguinte: eu nunca acredite quando alguém te disser o Shakespeare é isso ou é aquilo, porque ele nunca escreveu nada, digamos assim, assumidamente expressando a sua própria opinião. O que você tem são os personagens falando, e os personagens falam toda a sua verdade. Eles podem ser racistas, machistas, antissemitas, e na mesma peça você vai ter outros personagens que são o contrário disso. Então, aonde que está o Shakespeare? Tem uma tese de que na escola, na época elisabetana, os meninos estudavam tudo em latim, né? Então, tinha toda uma coisa de oratória latina. E tem uma técnica de oratória que é você pedir aos alunos para, sobre o mesmo assunto, defender 4 pontos de vista diferentes. E eu acho que as peças do Shakespeare têm isso.
tem essa característica. Você consegue enxergar muitas visões ali. É como se ele pegasse um determinado tema, fosse um prisma, e ele fosse girando esse tema na frente da luz. E de acordo com o ângulo da luz, a cor vai mudando. Porque ele gostava de fazer essa brincadeira, de examinar o assunto por todos os lados. Agora, ele não tinha medo de botar falas racistas na boca de um personagem, ou machistas, ou antissemitas, porque isso fazia parte do jogo dramático dele ali. Agora, você sempre terá o contraponto, ou os contrapontos, quando o assunto comporta mais de uma visão, assim. Então, eu acho que é impossível você dizer o Shakespeare era machista porque escreveu A Megera Domada. Não dá para dizer isso, entendeu? Bem, e vamos também manter a perspectiva histórica, É, porque vamos passar para esse assunto. Aliás, eu acho um assunto interessante. Gostaria de saber a tua opinião sobre esse negócio de atualizar as obras, de pegar o Roald Dahl e reescrever, Monteiro Lobato, sei lá, Agatha Christie agora é a última vítima. Ai, eu me lembro quando eu era adolescente, assim, a gente comprava uma coleção da Abril na banca de jornal, assim, que eram versões condensadas dos clássicos, Me lembro dessa coleção. modernizadas. E tudo bem, eu li Os Três Mosqueteiros a primeira vez lá, e os 20 Mil Léguas Submarinas, e tudo bem. Agora, depois eu voltei para o original. Eu pessoalmente, assim, o que pode ser mais pessoal nesse aspecto? Assim, eu eduquei a minha filha dando os livros integrais. Quando tinha alguma passagem espinhosa por algum motivo, eu explicava, lia junto, ou conversava depois dela ter lido. Eu não tive esse cuidado. Por outro lado, eu entendo assim, o incômodo de uma pessoa negra ao ler o Sítio do Pica-Pau Amarelo, ou a ver seu filho lendo o Sítio do Pica-Pau Amarelo e ver a Emília xingando a tia Anastácia. Eu entendo esse incômodo, mas eu acho que tem que ficar bem claro que é uma versão alterada, uma versão, digamos, da qual foi extraída tudo que era problemático, para que depois a pessoa possa voltar ao texto integral. Porque o Monteiro Lobato, eu li Monteiro Lobato a vida inteira. Eu não acho que ele seja um aliciador de racistas, um fabricante de racistas. Eu acho que, assim como Shakespeare teve direito de botar falas racistas na boca de seus personagens, o Monteiro Lobato também deveria ter. E a gente tem que lidar com isso, com essa herança horrível da nossa sociedade e tal. Agora, o problema disso é onde é que para? Porque aí, então, questões sexuais também devem ser extraídas, né? O que é, digamos assim, excessivo do ponto de vista da sexualidade. Não é só, né, desses temas identitários, raciais, políticos, assim. Aí tem questões de comportamento. E aí você vai mexer nisso, o personagem fuma, mas então nós somos de uma sociedade anti-tabaco, o Philip Marlowe, o detetive do Dashiell Hammett, não pode mais fumar. Então corta o cigarro da mão dele. Vai tirar o uísque dele também? Não? Vai tirar. Aí, esse é que é o perigo disso, eu acho. Você
perdeu o controle. Se ficar bem claro, bem dito, que são edições alteradas do original, que se faça. Quem quiser ler, lê, que consuma a essas edições. Mas as outras edições têm que continuar existindo, me parece. Você sabe que eu acho que o maior risco que a gente corre com isso é perder a noção do progresso que se fez. Perder a noção da dimensão da luta que foi transformar uma sociedade racista, misógina, homofóbica, numa sociedade mais esclarecida. Porque se tudo é podado, então o que precisou ser mudado? Qual foi a necessidade? Eu acho que esses livros questionáveis, entre aspas, os livros muito característicos de uma época, eu acho que eles têm que permanecer, porque ali está o que precisava ser mudado. Eu acho que tem Né? uma coisa Te dá uma delicada. perspectiva. Eu acho que tem uma coisa delicada no Monteiro Lobato. Eu concordo integralmente com o que você está dizendo, e eu fui alfabetizado lendo Monteiro Lobato. Eu também. Desconfio Eu que eu também. sou de uma das últimas gerações de brasileiros que ser um brasileiro do século XX é ter sido culto, é ter sido alfabetizado com Monteiro Lobato, sendo apresentado aos gregos pelo Lobato, né? Exatamente. História do mundo, Uhum. todas aquelas coisas. O ponto delicado, talvez, é que Monteiro Lobato é literatura para gente de 9 anos de idade, né? Que não tem necessariamente ainda a maturidade para fazer todo esse raciocínio. Veja, não estou defendendo ou questionando. É que você volta a ler Reinações de Naricinho com 30 anos de idade? Eu não sei se você volta, eu não Mas voltei. aí assim, te perguntaria o seguinte. Eu acho que datou, tá? A minha experiência com meus filhos, tem uma filha de 20, Não, a um minha de também 12 já não e um leu de mais 11. Monteiro Não Lobato. leram Harry Potter. Mas não por isso. não- Ela não leu Monteiro Lobato por uma questão de vocabulário, de... Não, mas é isso. E é mais do que, acho que é mais do que isso. Quando tinha uma passagem que o Pedrinho e o Narizinho estavam voltando da cidade e tinham visto uma fita da Branca de Neve, aquilo, para mim, na virada dos anos 70, início dos ainda anos era 80, compreensível. embora aquilo fazia sentido para mim. Você ter ido ao cinema, assistido Branca de Neve e tudo mais. Claro que o meu mundo já tinha televisão a cores com 6 canais, com 5 canais. Uhum. A impressão que eu tenho é que aquela realidade do interior de São Paulo de 1910, 1920, para mim era bastante próxima. Eu tinha uma avó que contava histórias, amazonense, contava histórias de Matita Perê, de Saci, de coisa assim. Aquilo era um troço que fazia parte do meu universo. Não faz parte do universo dos meus filhos. Mas voltando ao tema da questão do sítio, da questão racial e tal, eu acho que o grande assim, o risco dessas coisas serem excessivas assim, há uma questão que é o que está explícito e há uma questão que é o contexto e o que está implícito. E o que está implícito é importante também, e você tem que perceber para você poder avaliar corretamente o peso do que está sendo dito. O que eu quero dizer? Que para mim, quando criança, era evidente que aquelas crianças do sítio do Pica-Pau Amarelo amavam a tia Anastácia. Era evidente. E era evidente que a Emília, que é a mais racista e perversa, também amava a tia Anastácia. Então, assim, a simples troca de injúrias e coisas é uma questão de momento ali entre os personagens, mas que o fundo emocional daquele universo ficcional não é um fundo em que a tia Anastácia, de fato, a meu ver, seja maltratada ou excluída. Tem a Marisa Lajolo, por exemplo, grande estudiosa da obra do Monteiro Lobato, num dos livros ela fala, ao final do livro, a tia Anastácia
a dona Benta está na charrete, tenta lembrar aqui o exemplo que ela dá. A dona Benta está na charrete e a tia Anastácia chega para lá e fala: ô Sinhá, chega para lá que eu também tenho um lugar nessa charrete aí. E aí ela senta na charrete e as duas vão embora. Quer dizer, para mim, quando eu era leitor do Monteiro Lobato, aquelas duas senhoras tinham o mesmo peso e eram igualmente amadas. Então, quando eu ouço o Cartola cantando Em Sabor a Mulata, eu tenho certeza que a palavra mulata ali não é pejorativa. Eu tenho certeza absoluta. É só ouvir o resto da música. Então, meu problema é quando a gente passa a ser literal demais e não entender o que está em volta. Porque o que está em volta interfere no sentido das palavras. Enfim, eu não sei se faz muito sentido a gente seguir muito nessa discussão, mas é uma discussão fascinante e entra a relação, isso é muito Gilberto Freire, né? A relação de afetos e de racismo no Brasil e como essas duas coisas fluem umas com as outras é um troço profundamente complexo que, nesse momento da história que a gente está vivendo agora, em que a estratégia do identitarismo é usada para você obter ganhos que são necessários de direitos civis, a gente não está com muito espaço para essa complexidade afetiva nesse debate. Concordo, mas não quer dizer que ela não existe. Não quer dizer que ela existe, não, de forma alguma. Agora, deixa eu te fazer uma última pergunta e eu deixo a Cora encerrar a entrevista. Você é neto de Carlos Lacerda, que é um dos mais importantes políticos do Brasil do período ali entre os anos 50 e 60. Seu avô era também tradutor de Shakespeare. Ele traduziu Júlio César. Júlio César. Ele traduziu Júlio César. Existe alguma relação ou é pura coincidência? Você conheceu através do seu avô? Não. Como é que... Ele morreu, eu tinha... Ele morreu em 73. Não, 77. Eu nasci em 69, eu tinha 8 para 9 anos. Então, não foi através dele. Quando tinha 15 anos, eu ganhei do meu pai uma edição da obra completa do Shakespeare em inglês, que era metade um presente, metade uma humilhação terrível, que eu não conseguia entender nada daquilo, né? E eu passei 2, 3 anos tentando ler com o dicionário do lado, e demorou até dar o clique que eu falei quando, de repente, eu entendi como é que aquela língua funciona, ou funcionava ali. Mas não foi através do meu avô. Mas eu acho que todo mundo que se interessa por política, uma hora, mais cedo ou mais tarde, vai bater no Shakespeare, porque era um assunto primordial para ele, como a gente já falou. E o meu avô, eu entendo por que o Júlio César, eu não acho difícil entender, porque a cena, logo após o assassinato do Júlio César, em que o Brutus faz um discurso para a multidão, justificando o crime, e a multidão o apoia. E depois ele cede a palavra ao Marco Antônio, que faz um discurso disfarçadamente condenando o crime e a multidão o apoia também. Disfarçadamente condenando o Júlio César. Né? Eles disfarçam condenação ao Júlio César, mas na verdade ele está exaltando. Né? Mas o fato é que os dois discursos são opostos e a multidão, quando ouve um, apoia um, quando ouve o outro, apoia o outro. E eu acho que essa cena, para o meu avô, eu acho que ecoava um período da vida que ele viveu na época do suicídio do Getúlio. Né? Quer dizer, até a véspera, ele era o herói, o Getúlio era o vilão, e depois do suicídio o vento virou totalmente. Eu nunca conversei com ele sobre isso para saber se foi por isso que ele escolheu traduzir essa peça especificamente. Mas eu acho que esse trecho ali
era uma coisa que ele tinha que entender na vida, como é que acontece. Deixa eu te contar uma história. Primeiro, como recomendação, Marlon Brando faz um Marco Já Antônio vi, excepcional. muito bom. Quem diria, né? Quem diria, né? Que ator curioso para fazer Shakespeare, né? Mas faz um Marco Antônio. Uma vez o Vilas Boas Corrêa, com quem eu trabalhei durante um tempo, me contou como é que foi o dia do suicídio. Ele era, eu não lembro qual jornal, se ele era já repórter do Dia e tal. Aliás, era um jornalista muito lacergista, o Vilas. Ah, é? Ele muito, muito, muito. E ele, no dia do suicídio, ele trabalhava em 2 jornais, um de manhã e um de tarde, que era uma coisa muito comum para jovens repórteres nesse período. Então, ele foi tomar um café da manhã numa padaria qualquer, e só se falava mal do Getúlio, né? Tinha coisa lá da República do Galeão, a ideia do mar de lama, que aliás é uma expressão inventada pelo seu avô, tinha colado muito forte de que aquele era um governo corrupto. E foi a primeira vez que no Brasil se falava de um governo, da ideia de um governo corrupto. E ele conta como ele começou a sentir na rua, naquele dia, quando começou a circular a notícia de que o Getúlio tinha cometido suicídio, ele começou a perceber na rua que o clima do país estava virando e virou ao longo de um dia. Que, de repente, os lugares tinham se trocado por completo entre o Lacerda e o Getúlio. Uhum. E eu sempre achei muito bonita essa imagem que o Vilas fazia do repórter flanando pela rua e percebendo uma mudança de clima, porque deve ter sido realmente um evento histórico de um impacto brutal, né? No livro que eu escrevi, ele foi erradamente descrito como uma biografia romanceada do meu avô. Na verdade, é um romance histórico mesmo. E nem é só sobre meu avô, porque justamente a novidade do livro é mostrar o Carlos Lacerda dentro de uma linhagem de políticos da família. Mas termina no momento do suicídio do Getúlio. E a cidade entrou em convulsão, né? Teve briga, quebra-quebra, ataques a delegacias. Foi uma loucura o que aconteceu. Realmente é uma convulsão social mesmo. Não dava para sair ileso, mas para quem, como ele, estava na condição de herói um dia antes, né, deve ter sido incrível ver a multidão como um mar mesmo, né, que uma hora está calmo e, de repente, está em plena ressaca, assim. Mas acho que foi isso que atraiu ele no Júlio César, não sei. Mas ele gostava muito, e ele, por acaso, era muito amigo dos pais da Bárbara Heliodora, e eu não sei se foi o primeiro emprego dela como crítica de teatro, mas certamente foi um dos primeiros na tribuna da imprensa. Que era do seu avô. No jornal, na época dele. Antes de virar um jornal getulista, né? Pois é. Ou pós-getulista, mas... Porque nada é simples. Né? Nada é para sempre, é isso aí. Nada é simples. Agora, a última pergunta é sua. Eu ia perguntar quais são os próximos projetos do Rodrigo, mas a gente teria que ter mais 2 horas, eu acho, de programa, porque ele é uma das pessoas que mais trabalha e que trabalha em mais frentes que eu conheço. Então, qual é o teu próximo projeto? Ou próximo, imediato, assim? Bom, eu tenho um romance que está andando devagar, porque nos últimos 2 anos e meio a editora realmente me absorveu bastante. Então, o imediato é mergulhar agora nesse romance, tentar terminá-lo dentro de um prazo razoável, que é algo em torno de 2 anos, assim. Mas a editora 34 já me convidou para
traduzir, acho que enfim, aí estamos vendo ou terminar a tradução do Hamlet, que eu já tenho pedaços feitos. Isso era maravilhoso. Estamos, ou Romeu e Julieta, enfim, aí tem convites para escolher, na verdade, não vai dar tempo de fazer tudo, embora você ache que eu trabalhe tanto, eu me acho preguiçoso, Meu Deus! juro. Eu queria poder ter mais tempo, queria ser que nem meu avô, por exemplo, que virava à noite trabalhando. Eu nunca consegui fazer isso, nunca. A noite, para mim, é sagrada. Se gosto houver voto direto, eu voto em Hamlet, hein? Hamlet, tá bom. Acho bom. Como eu disse no início, eu iria de A Tempestade, mas tudo bem. Rodrigo Lacerda, muito obrigado por ter aceitado nosso convite aqui para a conversa. Obrigado a vocês, foi ótimo.